dia. Datas comemorativas no Brasil. Todos os dias comemorando com você datas especiais. Hoje é dia... Hoje é dia aqui no programa de comemorar o Dia do Amigo 20 de julho. Amigos que caminham para a eternidade é o tema do programa de hoje. Esse tema nos lembra que a verdadeira amizade não se resume a caminhar ao lado de alguém, mas a ajudá-lo a caminhar na direção certa, cada vez mais perto de Cristo. Afinal, amigos de verdade não apenas compartilham momentos, compartilham fé, esperança e o desejo de chegar junto ao céu. E falando em amigos, queremos mandar um abraço especial para o pastor Antônio Juvenal e a irmã missionária e pastora Terezinha de Jesus Sales, que está nos acompanhando pelo rádio, também a irmã Carmelita Inácio, Dona Nete e seu França, e também a irmã Maria de Lourdes do Nascimento, lá de Paragominas, está nos assistindo. Ela diz: a paz do Senhor. Também chegou por aqui a nossa querida irmã Edilza Inácio. Ela diz: boa tarde na paz do Senhor. Irmã Cleide Terezinha continua nos acompanhando. Hoje eu perdi vários comentários devido a esse problema da internet estar falhando, apesar de estar transmitindo normalmente aqui pelo provedor, mas pelo celular está dando umas travada. Por isso, acabei perdendo muitos comentários dos irmãos, e se eu não falar o nome dos irmãos que entraram, é por causa disso que está acontecendo. Mas nós vamos em frente e agora trazer o momento mais importante da nossa programação, que é o momento da nossa pregação. Vamos trazer agora a vinheta para entrarmos no momento de meditação. Jovens conectados. Jovens conectados no louvor. Jovens conectados na oração. Jovens conectados na palavra. Antônio Carlos, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus no seu coração, alimento diário. É hora de ouvir a palavra. E agora chegou o momento mais importante da nossa programação, que é a ministração da Palavra de Deus. O texto que servirá de base para nossa reflexão está em Provérbios capítulo 17, versículo 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e para angústia nasce o irmão. No Dia do Amigo, celebramos um dos maiores presentes que Deus concedeu para tornar mais leve a caminhada da vida, a amizade. O ser humano não foi criado para viver isolado. Desde o princípio, Deus nos fez para a comunhão, para o relacionamento e para a convivência. Um amigo verdadeiro é uma dádiva da providência divina. É alguém que escolhe permanecer ao nosso lado, não apenas
nos dias de alegria, mas principalmente quando chegam as lutas, as lágrimas e os momentos de angústia. As páginas da Bíblia estão repletas de amizade que marcaram a história. Vemos a lealdade de Davi e Jonathan, capaz de superar as intrigas de um reino. Admiramos a fidelidade de Ruth e Noemi, um exemplo de amor e de compromisso que atravessou as maiores dificuldades. E até Jesus, durante seu ministério terreno, cultivou amizades profundas, tendo João como o discípulo que a Bíblia apresenta como aquele que estava mais próximo do Mestre. Para o cristão, porém, a amizade possui uma dimensão ainda maior. Ela aponta para a eternidade. Somos chamados a ser amigos que oram uns pelos outros, que encorajam uns aos outros, que corrigem em amor quando necessário e que ajudam seus irmãos a permanecerem firmes no caminho da salvação. Por isso, nesse dia do amigo, a pergunta mais importante não é quantos amigos você possui, mas para onde as suas amizades estão conduzindo você. E mais, para onde você está conduzindo os seus amigos? Se vivemos na esperança da volta de Jesus, entendemos que as nossas amizades devem ser um treinamento para a comunhão perfeita que desfrutaremos na Nova Jerusalém. Amigos verdadeiros caminham junto nesta terra com os olhos voltados para o céu. Hoje, homenageamos aqueles que conhecem as nossas limitações e, mesmo assim, permanecem ao nosso lado. Mas, acima de tudo, celebramos aquele que declarou aos seus discípulos: já não vos chamo servo, mas amigos. Jesus Cristo é o amigo perfeito. Ele entregou a própria vida por nós e prometeu jamais nos abandonar. Ter um amigo na terra é uma grande bênção, mas ter o amigo do céu é a certeza de que nunca estaremos sozinhos, nem no vale da provação, nem no monte da vitória, e muito menos na caminhada rumo à eternidade. Querido jovem, a amizade, segundo a Bíblia, vai muito além de uma boa companhia. Ela envolve crescimento mútuo. Um verdadeiro amigo cristão não é aquele que simplesmente concorda com tudo o que fazemos ou dizemos. Pelo contrário, é aquele que, movido pelo amor, tem a coragem de nos mostrar a verdade quando estamos errados, sempre com o propósito de nos ajudar a crescer espiritualmente. Os verdadeiros amigos são instrumento de Deus no processo da nossa santificação. Eles celebram as nossas vitórias, mas também nos ajudam a vencer as nossas fraquezas. Não nos empurram para o pecado, antes nos incentivam a permanecer firme na presença do Senhor. Veja o que diz Provérbio 27, versículo 17. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Essa
é uma das mais belas definições de amizade encontradas nas Escrituras. Assim como o ferro precisa do contato com outro ferro para ficar mais afiado, nós também precisamos de pessoas que desafiem a sermos melhores, mais maduro e mais parecido com Cristo. As amizades, querido jovem, as amizades superficiais evitam conversas difíceis para não gerar desconforto. Já as amizades, segundo o coração de Deus, se preocupam com aquilo que realmente importa, a salvação. Elas corrigem com amor, aconselham com sabedoria, oram pelas outras e caminham juntas em direção ao céu. Para quem deseja viver um verdadeiro avivamento, cercar-se de amigos espirituais não é um detalhe, é uma necessidade. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos fortalecer os laços de comunhão na igreja, aonde estivermos. Quando um amigo tropeça, o outro o ajuda a levantar. Quando um desanima, o outro o fortalece com a palavra. Quando um enfraquece na oração, o outro intercede por ele. Nos dias difíceis que antecedem a volta de Cristo, essa rede de apoio espiritual fará toda a diferença. Por isso, procure ser o amigo que edifica, que fortalece, que ora, que aconselha e que conduz pessoas para mais perto de Deus. E da mesma forma, tenha humildade para permitir que irmãos maduros também afiem a sua vida por meio de conselhos, correções e orações. Mas isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se os amigos têm esse poder de nos fortalecer espiritualmente, será que toda amizade produz esse efeito? A resposta é não. Existem amizades que nos aproximam de Deus e existem amizades que pouco a pouco nos afastam da sua presença. É exatamente sobre isso que vamos refletir agora. A amizade nunca é neutra. Toda amizade exerce influência. Querendo ou não, nós nos tornamos parecidos com as pessoas com quem convivemos. Adotamos seus hábitos, repetimos suas expressões, absorvemos seus valores e muitas vezes seguimos o mesmo caminho que elas seguem. É por isso que a palavra de Deus faz um alerta em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Perceba que a Bíblia não diz que isso pode acontecer. Ela afirma que acontece. A influência é inevitável. A única questão é: quem está influenciando você? Talvez você diga: eu ando com pessoas que não servem a Deus, mas isso não me influencia. Cuidado, hein? Ninguém permanece muito tempo ao lado do fogo sem sentir o calor. Aos poucos, aquilo que antes parecia errado começa
a parecer normal. O pecado deixa de causar tristeza no coração. A oração vai ficando de lado. A leitura da Bíblia diminui. A comunhão com a igreja esfria. Tudo isso acontece de forma silenciosa. Por outro lado, quando caminhamos com pessoas que amam a Deus, também somos influenciados, somos motivados a orar mais, a estudar mais a palavra, a participar da igreja e evangelizar e a permanecer firmes, mesmo em tempos difíceis. A pergunta que cada jovem deve fazer hoje não é apenas: quem são os meus amigos? A pergunta mais importante é: quem eu estou me tornando por causa das minhas amizades? E há uma segunda pergunta igualmente importante: que tipo de influência eu tenho exercido sobre os meus amigos? Porque o cristão não foi chamado apenas para escolher boas amizades, mas para ser uma boa influência. Onde você chega, as pessoas devem sentir o perfume de Cristo. Quem anda ao seu lado deve ter mais vontade de buscar a Deus e não menos. A verdadeira amizade sempre aponta para a eternidade. Ela nunca incentiva o pecado. Ela conduz à santidade. Nunca afasta de Cristo. Aproxima-se dele. Nunca destrói a fé. Fortalece a esperança. Afinal, amigos que caminham para a eternidade são aqueles que ajudam uns aos outros a permanecerem no caminho estreito até o dia em que encontrarão o Senhor face a face. Depois de falarmos sobre o valor da amizade e o poder da influência, chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Não existe amizade mais verdadeira do que a amizade de Jesus. Os amigos podem nos decepcionar, às vezes por fraqueza, outras vezes por escolhas erradas. Mesmo aqueles que nos amam podem falhar, mas existe um amigo que nunca muda, nunca abandona e nunca deixa de nos amar. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 24 que há amigos mais chegados que um irmão. Esse amigo é Jesus Cristo. Ele rompe a barreira que o pecado havia levantado entre o Criador e a criatura para nos oferecer algo extraordinário, uma amizade pessoal. Ele conhece o nosso passado, vê as nossas lutas, sabe das nossas fraquezas e ainda assim continua nos amando com um amor perfeito. Ouça o que o próprio Jesus declarou em João 15, versículo 15. Já não vos chamarei servo, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Que privilégio! O Rei do Universo nos chama de amigo. Mas Jesus não apenas disse que era nosso amigo, ele provou essa amizade de maneira mais extraordinária possível. Em João 15, 13, ele afirma: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que ele fez na cruz do Calvário. Enquanto muitos abandonam quando surgem as dificuldades, Jesus entregou a própria vida para que
nós tivéssemos vida eterna. É por isso que a amizade com Cristo dá sentido a todas as outras amizades. Quanto mais próximo estamos de Jesus, melhores amigos nos tornamos. Aprendemos a perdoar, a servir, a encorajar, a corrigir com amor e permanecer fiéis. Cultive essa amizade todos os dias. Reserve tempo para conversar com Jesus em oração. Conheça sua vontade por meio da leitura da Bíblia. Caminhe com Ele diariamente, porque quem anda com Jesus nunca caminha sozinho. E aqui está a grande verdade deste tema. Amigos que caminham para a eternidade são aqueles que caminham junto com Jesus. Ele não é apenas o melhor amigo da caminhada, ele é o destino da nossa caminhada. É para ele que a gente vive, é para ele que seguimos, é com ele que desejamos viver para sempre. A maior alegria de um cristão não é apenas ter bons amigos nesta terra, mas saber que, se permanecermos fiéis, chegará o dia em que não haverá mais despedida. Nunca mais diremos adeus. As amizades construídas em Cristo florescerão para sempre no reino de Deus. Se cremos que Jesus está voltando, então a nossa missão é ajudar nossos amigos a estarem preparados para esse grande encontro. Ore pelo amigo que está distante dos caminhos do Senhor. Compartilhe a esperança da salvação. Convide, incentive e encoraje a amizade missionária. É uma das mais belas demonstrações do amor cristão. Agora nós vamos ouvir um belíssimo louvor e depois voltaremos. Já estamos de 1h37, meia hora ainda nos resta para encerrar a programação. Vamos ouvir Luiz de Carvalho e Denise, Amigos. Emoções eu sei florescem nestes corações amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquecem. Mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar um só. Ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Meu amigo, nós iremos até breve no adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigo, nada Nos separar. Com carinho e fé criado pela convivência pura, juntos lembraremos sempre
Na distância só o amor perdura, mais perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar um só. Ser amigos é pra sempre, como eterno nosso Deus. Meu amigo, nós iremos até breve, não há vez. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigo nada Nos separar. ser amigos é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Meu amigo, nós iremos até breve, não há vez. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigo nada nos separar. Eu agora vou partir, Sob a mão do Pai seguir. mas amigo nada nos separar. Mas amigo nada nos separar. Quem tá ligado aqui? Quem está ligado no nosso programa é o presbítero Cléo Ferreira, ele que é também comunicador, apresenta um programa às segundas-feiras e também às quarta-feira. Ele diz: paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sempre. Irmã Luzilene Costa está nos assistindo, também de Souza está nos assistindo. Um alô também para a irmã Rosinei Gomes, lá do Paraná. Ela diz: paz do Senhor. Antônio Carlos Santiago, Deus abençoe a programação, Deus abençoe todos os ouvintes. Irmã Cleide Teresina está dizendo que Deus tem a misericórdia. Um alô também para o Eliseu Gomes, meu primo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, lá na congregação da irmã, ela colocou no início do programa, a irmã Maria de Lourdes Poste tem culto de jovens. E hoje na congregação Monte Sião, em Aurora do Pará, tem uma grande festa das crianças. Então vai ser bênção de Deus. No dia da grande glória, havemos de cantar lá no céu, havemos de
e belo será. Havemos de encontrar-nos também com Jesus, que alegria será. Faleceu ontem, dia 17 de julho de 2026, em Aurora do... Mas o seu legado foi além dos ministérios que exerceu na igreja. A irmã Hilda transformou sua própria casa em um lugar de acolhimento. Quem chegava à sua porta dificilmente saía sem receber uma palavra de carinho, um café ou um alimento preparado com amor. Na década de 70, após enfrentar a dor da perda de seu filho biológico, ainda na infância, ela escolheu continuar espalhando amor. Adotou, depois de uns anos, ainda recém-nascida, a menina Helenice Vidal, que permaneceu ao seu lado até os seus últimos dias. Também acolheu em seu lar Lucinéia Ribeiro e Cléia Ferreira, oferecendo-lhe cuidado, orientação e o amor de mãe até que constituíssem suas próprias famílias. Mais do que formar uma família, a irmã Hilda formou discípula. Seu maior legado foi espiritual. Com suas palavras, orações, testemunho e exemplo de vida, ensinou essas filhas do coração e muitas outras pessoas a caminharem com Cristo, deixando marcas que permanecerão por muitas gerações. Nesse programa especial pelo Dia do Amigo, em que refletimos sobre o tema Amigos que Caminham para a Eternidade, lembramos que a irmã Hilda viveu esta mensagem e agora já se encontra na eternidade. Antes de falecer, sua filha a ouviu dizer: Jesus está vindo me buscar. Ela fez amigos, acolheu vidas e conduziu muitas pessoas para mais perto de Jesus. Seu testemunho nos recorda que a verdadeira amizade não termina no túmulo, mas continua na esperança da vida eterna. Como nos ensina a palavra de Deus, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Ou como diz Jesus em Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Em nome da família assembleana de Aurora do Pará, expressamos nossos mais sinceros ou nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando para que o Espírito Santo console e fortaleça cada coração nesse momento de dor e saudade. O sepultamento ocorreu hoje no cemitério de Aurora do Pará, às 8h30. Nossa esperança permanece firmada em Cristo, que venceu a morte e prometeu a vida eterna a todos os que nele creem. Que essa bendita esperança
fortaleça a família Vidal nesse tempo de separação temporária, na certeza do glorioso dia da ressurreição, quando os que dormem no Senhor serão chamados para estar eternamente com Ele, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Encontrarmos além do Jordão, que alegria será. Nós vamos ouvir agora um louvor do cantor cristão A Morte do Crente. Esse louvor é justamente para ser cantado nos velórios. E nós vamos ouvir um bonito louvor, não tem no nosso cenário harpa cristã, devia ter, mas ouça aí essa linda canção em homenagem à família Vidal. Para o crente o morrer é cessar do trabalho, cessar de gemer. É com Cristo Jesus repousar. Sim, é principiar a viver pra gozar com Jesus. A morada de Deus eu irei. Vou viver com Jesus e a coroa da vida terei. O morrer é do mundo voar. O morrer é pra Cristo subir. O morrer é com Cristo habitar. O morrer é pra glória partir. Pra gozar com Jesus. A morada de Deus eu irei. Vou viver com Jesus e a coroa da vida terei. É sentir uma dita sem par, é ter parte na bênção do céu, é prazeres celestes gozar, é chegar